Muito bom dia, família amada do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria, uma grande honra receber você aqui hoje. Espero que você esteja muito bem, espero principalmente que você esteja com fome, com sede, com vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia, família, é o dia que o nosso Pai do Céu fez, é o tempo que Ele preparou, que Ele separou, foi Ele que te atraiu até aqui. Hoje Ele preparou um banquete para nós, Ele te convida, Ele me convida para a gente sentar na mesa e olhar para os olhos dEle que são puros, os olhos dEle que são cheios de amor, do amor perfeito. O amor perfeito que lança fora todo medo. Hoje é um grande dia, família. Vamos ler os Salmos 84 juntinhos. Não sei se você está sabendo. Estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui, se inscreve e também clica no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Antes da gente começar a nossa leitura, você sabe que eu gosto sempre de conversar aqui um pouquinho com você, então vamos lá. O que é a verdadeira paz? Eu não sei se você já ouviu uma história, essa é a história que eu vou te contar, que fala sobre uma imagem que reflete o que é a verdadeira paz. Jesus, ele fala pra gente o seguinte: eu te dou a paz. E eu te dou uma paz que o mundo não pode te dar. Eu te dou uma paz que excede o entendimento, porque ela não vem de coisas, ela não vem de circunstâncias, ela não vem de resultados, entende? Ela não está condicionada a nada. A paz que Jesus nos dá é uma paz que não está condicionada a nada. Ele diz pra gente, olha, no mundo sim, você vai ter aflição. Você vai ter desafios e graças a Deus, que bom, porque toda vez que o nosso Pai nos permite passar por momentos de dor, momentos de dificuldades, desafios na nossa vida, nós temos a oportunidade de nos desenvolver, de crescer, de evoluir, sabe, de continuar avançando, família. Então, toda a questão que vem para a nossa vida, seja um problema, seja um desafio, seja uma dor, tem por trás disso uma oportunidade, tem um presente, tem uma bênção do nosso Pai. Não estou dizendo que o nosso Pai, ele dá coisas para a gente sofrer, não é isso que eu estou estou dizendo que ele nos permite viver, ele dá a permissão para que a gente viva coisas na nossa vida que vai permitir a gente viver o propósito dele para a nossa vida. Já vamos falar mais sobre isso, mas deixa eu te contar essa história que eu vim aqui te contar. Um homem, ele estava buscando a paz. Ele queria muito encontrar a paz e ele falou assim, olha, eu acho que eu vou pedir para alguém pintar um quadro, eu vou colocar esse quadro assim na parede da minha casa e eu vou ficar assim contemplando esse quadro para ele trazer para mim essa paz que eu tanto busco, essa paz que eu tanto desejo, essa paz que eu tanto preciso ter aqui dentro de mim, né? Porque ele entendeu que a paz não estava em ele ter coisas, em as coisas serem exatamente como ele achava que tinha que ser, ou ele conquistar aquilo que ele achava que precisava conquistar, porque quando ele conquistou aquelas coisas, ele entendeu, opa, não adiantou, ainda não estou me sentindo pleno, ainda tem um vazio, ainda tem uma inquietação, tem uma preocupação, tem um medo, tem uma ansiedade, tem alguma coisa que não está resolvida ainda e eu quero encontrar essa paz. Aí ele foi até um artista muito famoso, um pintor, e falou assim, olha, eu quero que você retrate para mim um quadro que remeta, que me leve a sentir a verdadeira paz, a encontrar a verdadeira paz. E aí falou que esse artista, ele pintou, acho que uma mansão com carros e de repente, sei lá, mulheres e coisas assim, sabe? Uma fama e tudo. Todo aquilo que o mundo valoriza, né? Que o mundo chama de sucesso, muito dinheiro, muita riqueza,
muito respeito, muitos títulos, cargos e aplausos e de repente uma fama e de repente um status e recursos, muitos recursos e enfim, aí ele falou, opa, quando ele recebeu aquele quadro, ele olhou e falou assim, opa, não é isso, porque eu já tenho tudo isso. Eu já encontrei tudo isso, eu já vivo tudo isso, mas ainda não encontrei a paz dentro de mim. Tem alguma coisa dentro de mim que ainda tá estranho, que não tá pleno, que não tá completo. Às vezes, você tem um recurso, mas você não tá em paz, você não tem a paz incondicional. Você não tem a alegria incondicional. Você não tem o descanso. Você não tem o desfrute, você não desfruta, você não consegue, apreciar aquilo que o Senhor te deu, porque você às vezes está com medo de perder, você está muito atarefado, não consegue desfrutar do que você tem, ou você está muito estressado, ou você não consegue se desligar disso, ou seu coração está muito tomado, né? Você acha que isso é tudo e que, enfim, você se perde. Resumindo, esse moço dessa história, ele falou, olha, não é isso, vou deixar pra lá. E aí ele tava andando na rua e viu um artista, um pintor que tava lá na rua, né, e ele tava desenhando lá com a mão, e num azulejo bem simples, e aí ele falou assim, quem sabe, né, este homem, ele não consegue então retratar pra mim um quadro, fazer pra mim um quadro pra eu pendurar na minha parede, que me traga, que me faça sentir, me conectar com a verdadeira paz. Então, este homem, ele pintou um cenário de um mar revolto. Ele pintou um cenário onde tinha um vendaval, onde estava assim um tumulto, um caos. E aí aquele homem, quando pegou o quadro, falou, gente, vocês estão enlouquecendo, vocês estão pirando, o que está acontecendo com vocês? Não estou entendendo. Como é que você acha que eu vou olhar para isso e sentir paz? Então aquele pintor que fez esse quadro, que estava lá na rua desenhando e tal, ele falou assim, ó, eu acho que você não está enxergando os detalhes, eu acho que você está deixando passar alguma coisinha aí, vamos lá, vamos prestar atenção. Tem um passarinho sobre a rocha. E esse passarinho, ele tá descansando, ele tá tranquilo, ele não tá preocupado, ele não tá ansioso, ele não tá fugindo. E tem um tumulto, tem uma coisa assim acontecendo ao redor, tem um caos, tem toda uma desordem ao redor dele. Tem, mas ele se mantém na perfeita paz. Ele tá tranquilo. Veja os passarinhos. Não tecem, não semeiam, não colhem, mas Deus cuida deles. Quanto mais não vai cuidar de você, ser humano, tão amado, tão precioso, tão valioso, que nasceu para ser imagem e semelhança de Deus. Então aquele homem falou, acho que agora eu estou entendendo, né? Eu acho que eu estou chegando perto, então, de entender o que é a verdadeira paz. E o Senhor, Ele quer que a gente saiba aqui nesse vídeo de hoje que nós nascemos para viver uma vida plena. Jesus, Ele veio para essa terra, Ele se entregou na cruz, Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, para que a gente tenha uma vida abundante, para que a gente viva a vida, para que a gente tenha a vida e a tenha plenamente. Tenha vida em abundância, a gente tenha a vida eterna, a gente viva a vida eterna. A gente tem que viver a vida eterna hoje e agora aqui. A gente tem que desenvolver essa vida eterna para que a gente viva, experimente a vida eterna hoje e agora aqui. O que o nosso Pai quer que a gente entenda com muita clareza é que quando Ele nos chama, né, para a gente nascer de novo, Ele fala, esqueça o que se foi, eu vou fazer novas todas as coisas, esqueça o seu passado, você vai agora aceitar o perdão, o Jesus vai te perdoar, você vai aceitar o perdão de Jesus, você vai se perdoar, você vai perdoar tudo, você vai ser redimido, você vai ser restaurado, você vai receber o Espírito Santo de Deus, você vai ter acesso ao Pai, você vai ter conexão com o Pai, você vai ter
ligação com o Pai, você vai ter intimidade com o Pai, você vai caminhar com o Pai, você vai ter unidade com o Pai. Esse é o propósito de Deus com a nossa vida. Ele sempre desejou isso, o quê? Ter relacionamento íntimo, ter amizade com você, andar com você todos os seus dias, em todo tempo unidade, em todo tempo alinhamento com o coração dele. Vou ser clara, o que o nosso Pai do céu quer? Ele quer encontrar em nós o amor perene, ele quer encontrar no nosso coração, ele quer que o nosso coração seja guiado pelo Espírito Santo. Ele quer encontrar em nós uma alma que é mansa e tranquila. Basicamente, é isso. O nosso Pai, ele nos fez para que a gente, não importa o caos, não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema, não importa o limite, não importa o impossível, não importa o gigante, não importa. Ele nos fez para que a gente tenha uma alma que está conectada, uma alma que é guiada, uma alma que é dominada, governada pelo Espírito Santo. Uma alma, um coração, uma mente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente está conectado, se o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, família, há uma separação das coisas da nossa alma e as coisas do Espírito, que é quem nós somos eternamente. O que é a alma? Vamos ganhar clareza. A alma são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas memórias, são as coisas que passam. São as coisas que oscilam, não é verdade? Que uma hora você sente, outra hora você não sente. Uma hora você, sei lá, quer, outra hora você não quer. Tem vontade, outra hora você não tem vontade, né? Não é assim? As coisas são condicionais, as coisas oscilam, as coisas são frágeis, as coisas são vaidade, elas são passageiras, as memórias são. Mas as experiências são, tudo tá passando, né? Tá passando, estão passando. Mas o Espírito de Deus tá com a gente. E ele quer estar conectado com o nosso espírito para que a gente tenha um espírito de vida, uma natureza de vida e não de morte. O que é isso? Se eu tenho uma natureza de vida, eu tenho esse espírito, essa alma, esse coraçãozinho, esses pensamentos, esses sentimentos mansos e tranquilos. O porquê? Porque eu confio no Pai. Por que aquele passarinho estava descansando, mesmo em meio ao caos? Porque ele estava sobre a rocha, inabalável, ele estava sobre Jesus, ele estava em Jesus. É assim que é pra gente viver todos os nossos dias, em todo o tempo, em Jesus. É pra gente viver contando com Ele, confiando nele, é pra gente ir para um nível cada vez mais profundo de fé, de certeza, de confiança. Essa é a escola que nós estamos matriculados, é a escola da fé, é a escola onde nós estamos cada vez rompendo mais para um nível mais profundo de confiança no nosso Pai. Então não importa o cenário, a circunstância, o problema, o desafio, não importa. Nós cremos que a nossa vida é dominada, governada pelo nosso Pai. Que o nosso Pai não perde o controle. Que o nosso Pai está cuidando de nós. Que todos os nossos dias já foram escritos por Ele no livro da vida. Que Ele tem um propósito em tudo que Ele faz ou que Ele permite que aconteça. Que tudo vai cooperar para o nosso bem. Então essa é a coisa mais importante que Ele tem para dizer aqui hoje para a gente. Nós nascemos para ter um interior manso e tranquilo. O nosso Pai, Ele quer, o propósito dele, o maior propósito dele, que é o que vai prevalecer, é o que é mais importante para Ele, é encontrar em nós esse amor perene, esse amor eterno. Ele quer encontrar em nós essa certeza, essa fé no amor que Ele sente por nós. Ele quer que Ele seja para nós a fonte de todo amor, de toda segurança, de toda proteção, de toda provisão, de todo cuidado, de toda força, de toda vitória, de tudo que é necessário, de tudo que é desejado, de tudo, de tudo. Ele é a nossa fonte. Nós precisamos então estar conectados, ligados, caminhando com Ele, avançando com Ele, e a gente só vai conseguir continuar avançando,
continuar prosperando, continuar nos desenvolvendo até plenamente. A gente só vai conseguir se desenvolver plenamente enquanto a gente buscar viver essa transformação. Tá, vamos lá. Como que a gente vai viver essa transformação? Vamos falar aqui sobre cada uma dessas coisas importantes que nosso Pai quer nos trazer, mas eu vou citar para você 3 coisas, 3 passos que a gente precisa dar, que a gente precisa ser, que a gente precisa buscar ser, para que a gente viva essa plenitude do nosso crescimento, para que a gente não pare de avançar, para que a gente continue progredindo, para que a gente continue prosperando, tá? O nosso Pai, ele é a nossa fonte, então ele sempre tem mais, ele tem infinitamente mais. A gente precisa então buscar. E a primeira coisa que a gente precisa saber que o nosso Pai do céu então quer que a gente tenha é temor. A gente tem falado, né, nesses últimos vídeos sobre o temor do Senhor, sobre a gente ir para um nível mais profundo de temor, para a gente ter mais temor. A gente não tem falado sobre isso, só que o que acontece? O nosso Pai, ele trouxe para mim, nesses últimos dias, uma clareza sobre esse temor que é muito legal de compartilhar aqui com você. O que acontece? O temor é a gente ter a consciência da constante, contínua presença do nosso Pai. Se a gente teme o nosso Pai, a gente sabe, a gente está consciente em todo tempo que Ele está presente em todo tempo com a gente não vai se mover de qualquer jeito, a gente não vai ter qualquer atitude, a gente não deve fazer nada sem consultá-lo. A gente tem que colocar Ele na frente. O que significa isso? Antes de eu falar isso, meu Pai quer que eu fale isso? Antes de eu pensar isso, antes de eu meditar sobre isso, antes de eu agir, antes de eu fazer, antes de eu, em todos os meus caminhos, eu consagro ao Senhor, eu entrego para Ele, eu pergunto para Ele, eu consulto Ele. Esse é o nível de intimidade que o nosso Pai nos convida para ter. Esse é o nível de temor que o nosso Pai nos convida para ter. E é tão bom porque a gente anda em segurança, porque a gente anda protegido, a gente anda amado, a gente anda guiado por aquele que criou todas as coisas, que pode e quer nos dar instrução, é o nosso maravilhoso conselheiro, sempre presente, é o Deus Emanuel, sempre presente com a gente. Então esse nível de temor é algo que vai nos dar a oportunidade também de nos transformar. Sabe? Porque a gente vai se moldando aos moldes e padrões desse mundo, vai se acostumando com coisas, mas com coisas que não vêm do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não concorda. Você entende? E o que a gente precisa entender? Vamos lá. Às vezes, né, a gente olha para as pessoas que estão guiando a gente espiritualmente ou ensinando algo espiritualmente pra gente, a gente acha que há uma separação. Nossa, a pessoa aí já viveu todo o processo dela e pronto, tá plena e completa e por isso está ensinando e por isso está compartilhando, e não é isso. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, todos nós precisamos do perdão do Senhor, todos nós precisamos temer o Senhor, consultar o Senhor e ouvi-lo para que a gente seja transformado, para que a gente continue progredindo, para que a gente continue se lapidando, para que a gente continue sendo forjado por Ele, para que a gente continue sendo lapidado por Ele, para que a gente seja quem a gente nasceu para ser, imagem e semelhança de Deus. Então, família, essa semana eu vou confessar algo aqui para vocês. Essa semana, o que aconteceu? Eu, em determinado momento, acabei me moldando a uma certa, não sei se é uma preguiça ou um molde mesmo de tipo assim, tudo bem, não vou fazer algo que eu sei que é o mais correto fazer. E aí eu me peguei nesse hábito de tipo assim, tudo bem não fazer isso, mas eu sei que a excelência do Espírito Santo de Deus me fala para fazer. E então eu não fiz.
E aí o Espírito Santo veio para mim e falou assim, olha, eu não concordo com isso. As pessoas podem não estar vendo, mas eu estou. As pessoas podem não estar sabendo, mas eu estou. E esse é o nível do temor. A quem você quer agradar? Porque ainda que as pessoas saibam que você está fazendo algo que não é agradável a Deus, ou que Deus não compactua. Eu vou ser clara, tá? Para vocês não ficarem aí viajando achando o que é. É recolher o cocô do cachorro na rua. O que acontece, né? Não sei, paramos de comprar o saquinho de levar o cocô e decidimos que íamos pegar o saquinho de pegar o cocô dos cachorros, quando vamos passear com ele, aqui no prédio que eles colocaram lá. Só que às vezes não passo por lá, às vezes não pego o suficiente, ou às vezes esqueço de pegar, ou às vezes simplesmente me acostumei de não pegar mesmo, né? Vamos ser bem honestos aqui, claros e verdadeiros, porque já houve um arrependimento quanto a isso. E é importante a gente falar, né? A gente tem que ser verdadeiro, honesto, primeiramente com a gente e com o Senhor. E aí ele me chamou a atenção sobre isso. Ele falou assim, olha, ainda que alguém veja e te julgue, a sua preocupação não tem que ser com essa pessoa, muito embora você está me representando, então, né, você tem que tomar cuidado, porque você pode ser pedra de tropeço, você pode ofender alguém, você pode fazer alguém questionar, entende? Então, é vergonhoso até a gente falar sobre isso. É real, eu sinto isso. Eu fui tocada verdadeiramente pelo Espírito Santo, eu realmente fiquei chateada comigo mesma. Eu realmente senti um arrependimento, sabe, de ter me moldado a isso. Eu não sei nem dar nome, nem quero dar nome, nem quero continuar justificando essa ação. Eu sei que nesse dia eu não tava com o saquinho, ou eu não peguei o saquinho, ou enfim, esqueci, ou seja lá o que for que aconteceu. Eu não catei o cocô do cachorro. Naquele dia o Senhor falou, não importa se alguém viu ou se alguém não viu, se alguém julgou, se alguém não julgou, porque não é sobre isso, é sobre você ter temor, é sobre você ter a consciência de que eu estou presente e que eu não compactuo com isso, porque o Espírito do Senhor é um Espírito de excelência. E aí ele falou assim pra mim, calma, tá? Vamos só corrigir a rota. Eu não quero que você pegue um peso desse arrependimento e se culpe e fique magoada e chateada com você mesmo. Não. Eu quero que você... o Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele sabe que eu fiquei realmente chateada com as minhas atitudes, com a minha própria atitude ou falta de atitude, ou enfim, com as minhas escolhas. Ele falou, a partir de agora, a partir desse verdadeiro arrependimento, é mudança de rota. Você não vai mais cair nesse lugar, você não mais vai fazer isso novamente, você não vai mais se permitir viver isso novamente, ponto final. Tá bom? Tá bom. Eu recebi aquele perdão. E ele me trouxe essa consciência, né, da presença dele. E ele falou, e a partir de agora, porque ele já tinha avisado, né, que a gente ia aumentar o nível do nosso temor. A partir de agora, cada passo que você der em todas as áreas da sua vida, você vai olhar para o lado e você vai me ver. E você vai ter essa consciência da minha presença. Você vai me consultar, você vai olhar para mim e vai dizer, eu compactuo com isso ou não? Você compactua com isso ou não, pai? Você gosta disso ou não? Você quer que eu faça isso ou não? O que você quer que eu faça? Qual é a sua vontade? Que seja feita a sua vontade. Que venha o teu reino, o teu domínio, o teu governo. E para isso acontecer, a gente vai ter que submeter o nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos ao governo de Deus sobre nós. E isso é maravilhoso, família, porque de passinho em passinho, toda vez quando a gente faz pequenas coisinhas desajustadas, às vezes que a gente faz coisas que o Senhor não concorda e a gente tem a consciência disso, toda vez que a gente, sabe, desvia ou para a direita ou para a esquerda, vai trazendo para nós uma ausência dessa paz, dessa alegria, dessa plenitude, dessa vida plena, porque a gente sabe, a gente tem uma consciência.
Ainda que você não viva com o Espírito Santo de Deus, você tem uma consciência. Ainda que você tenha se moldado aos moldes e padrões desse mundo, você tem uma consciência, um discernimento do que é o correto, do que é o certo, sabe? E a gente não pode negociar, a gente não pode abrir mão, a gente não pode se negociar princípios, negociar o que é certo, o que é errado, o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus. A gente não pode. Isso é prejudicial para nós mesmos, isso tem consequências para nós mesmos. A gente não sente, a gente não vive toda a vontade de Deus, então a gente tem que ir ajustando as coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é ter essa consciência da presença do Senhor em todo o tempo. É o temor. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que o nosso Pai quer que a gente dê é: me tema. Porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o começo do saber fazer, do saber como prosperar, do prosperar. Esse é o primeiro passo, é o temor do Senhor. É a gente respeitar o Senhor, é a gente respeitar o que Ele nos instrui a fazer, as ordenanças dEle, a gente obedecer, a gente submeter a nossa alma, o nosso corpo, sabe? Porque às vezes o nosso corpo ele vai ficar preguiça, como eu disse pra vocês, eu não quero me justificar não, mas assim, sabe? Era uma preguicinha de andar um pouquinho mais, de passar ali por onde tinha que pegar o saquinho, ou de, enfim, abrir a bolsinha, pegar o saquinho, catar o cocôzinho, sabe? Mas aí o Senhor falou pra mim: o que você tá semeando? Você tá semeando flores? O que você quer plantar no seu caminho? É flor ou dejetos? Você sabe que não é dejetos. Você não pode plantar flor e dejetos, entende? Por quê? Embora muita gente vai dizer que é bom para a terra, a gente sabe que não é. O Senhor, Ele quer que a gente tenha esse nível de consciência de amar o próximo como a nós mesmos, né? De cuidar do próximo, de cuidar de nós mesmos, do ambiente que a gente vive. Entende, família? É vergonhoso a gente confessar as coisas, mas eu tô fazendo isso porque é importante, né? Que a gente fale a verdade, que a gente entenda que todos nós estamos vivendo processos, todos nós precisamos nos submeter ao Senhor, escutar o Senhor, temer o Senhor, nos arrepender, sabe? Esse é outro passo importante que a gente precisa dar, é a gente ter essa humildade para viver a transformação. A gente precisa de humildade para viver transformação. O que significa isso? Eu preciso falar a verdade para o Senhor. Eu preciso falar toda a verdade para o Senhor. Eu preciso abrir, rasgar o meu coração para Ele. Eu preciso falar as coisas que eu penso para o Senhor. Eu preciso falar para Ele as coisas que eu sinto. Com essa consciência do temor, com esse conhecimento de quem Ele é, eu vou ter o discernimento do que é agradável ou não para Ele. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem essa consciência do que é agradável ou não para Ele. Então eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ter essa humildade de falar a verdade, de ouvir a verdade dele. Entende? Porque o mundo, o que ele fala pra nós? Ele fala assim: olha, você tem que se aceitar como você é. Não é por aí. O Senhor, Jesus, ele fala assim, ó, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz pra me seguir. Você tem que negar a si mesmo, você tem que se diminuir, você tem que morrer. Ele falou assim, ó, se você quer viver, se você quer ter vida, você vai ter que perder a sua vida. E aí você vai encontrar a minha vida. Pra gente dizer, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, a gente vai ter que ter essa humildade de se arrepender verdadeiramente, de deixar quem a gente era pra trás. Ah, mas esse sempre foi o meu hábito, eu sempre pensei assim, eu sempre senti assim, eu sempre falei assim, eu sempre agi assim. Essa sou eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser pra sempre assim. Não é isso. O caminhar com Deus é para que haja transformação, é para que haja purificação, é para que haja
uma lapidação para que a gente seja, de fato, imagem e semelhança dele. Para que a gente traga as realidades do céu para a terra. Para que a gente se humilhe mesmo. Para que a gente se submeta ao governo dele. Eu espero que vocês entendam o quanto é melhor a vontade dele, o plano dele, a sabedoria dele, a visão dele, os pensamentos dele, a vontade dele. Eu espero que vocês entendam o porquê que ele nos fala, por que ele nos instrui a fazer ou não fazer coisas. É para o nosso próprio bem. O resultado, a consequência é para o nosso próprio bem. Quando a gente teme o Senhor, é bom para nós. Quando a gente obedece o Senhor, é bom para nós. Quando a gente se submete ao governo do Senhor, é bom para nós. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, e esse é o terceiro e último passo que o Senhor quer nos dizer aqui hoje, a gente vai precisar renunciar. A gente vai precisar renunciar. Renunciar. O que é isso? Eu vou precisar, como a gente já disse aqui, olhar para o Senhor e falar a verdade. E ouvir a verdade dele. E renunciar às vontades do meu corpo, às vontades da minha alma, às vontades da minha carne. Certo? Às vezes os meus próprios interesses, ele vai alinhar a gente, ele vai ajustar a gente, ele vai lapidar a gente, ele vai pisar, né? Inclusive os salmos que a gente vai ler hoje aqui, o Salmos 84, fala que é lagares de novo, é tempo de esmagar as uvas para dar vinho, o bom óleo, o bom perfume, sabe? É tempo de lapidação, família. E a gente tem que aceitar. Então o que é o renunciar? Nós não somos chamados para sermos crentes carnais. Nós somos chamados para sermos espirituais. Jesus falou assim, ó, seja santo porque eu sou santo. A gente tem que viver um processo de santidade, de separação das coisas da alma e das coisas do espírito, das coisas da carne e das coisas do céu, do alto, santas, puras, eternas. Esse é o processo que a gente está vivendo aqui. Então a gente vai precisar renunciar. O que eu preciso renunciar? Às vezes eu preciso renunciar minhas preocupações, meus apegos, minha vontade de controlar as coisas, medos. Sabe, às vezes a gente pensa assim, Davi, ele foi muito corajoso, ele enfrentou um gigante e tal. Mas, às vezes, Davi, ele pode ter sentido medo diante do gigante, mas ele renunciou um sentimento, uma emoção, ou uma paralisação, um espírito de medo, e ele exaltou o Espírito do Senhor, a grandeza do Senhor, e ele falou, Senhor, me guia passo a passo, Senhor, me dá vitória de passo em passo, Senhor, eu não vou na minha força, Senhor, eu vou conforme a tua palavra, eu vou obedecer a tua palavra. Eu sei a tua grandeza, eu conheço a tua grandeza. Quem é esse gigante para enfrentar o teu povo? Quem é esse gigante que não tem aliança com o Senhor para enfrentar o teu povo? Para querer matar, destruir o teu povo? Não, eu vou no teu nome. Eu vou na tua força, no teu poder, confiando em você. Não porque eu olho pro gigante e falo, tranquilo, nada demais. Ele é 300 milhões de vezes mais alto, maior, mais forte do que eu, mas tá tranquilo. Não porque eu dou conta, porque eu sou fortão. Não, porque a minha pedrinha é sobrenatural. Não, é porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é por mim. Porque o Senhor me ama. Por isso eu me levanto, por isso eu não vou me acovardar, não vou me encolher de medo, por isso eu vou avançar, por isso eu vou continuar rompendo, por isso eu vou renunciar o medo que tenta me parar. Por isso eu vou renunciar essas vozes que tentam me parar. Entende? A gente tem que renunciar. Às vezes também a gente está vivendo processos com o Senhor e a gente quer controlar, mas Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente está indo por aqui? Não era isso que eu queria, mas por que está acontecendo isso? Não, libera. Se você já entregou a sua vida, já entregou seu coração, já entregou a sua alma, já entregou tudo para o Senhor, já consagrou tudo ao Senhor,
não pega de volta. Deixa o processo acontecer. Confia no processo. Você precisa passar, às vezes, por coisas para você entender coisas, aprender coisas. Começa a se perguntar, por que que eu tô vivendo isso então, pai? O que que você quer que eu aprenda? O que que você quer que eu cresça? O que que você quer que eu vença? O que que você quer que eu transforme? O Espírito Santo está sempre presente. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, ele é o nosso consolador, ele cuida de nós, ele não nos abandona em nenhum tempo. Sabe, nesses últimos dias, o Senhor, ele tem me lapidado muito profundamente, assim, no sentido de tá mais contínuo, é uma multiplicação de vida, no sentido de, assim, é vida mais contínua, é vida por mais tempo, não é vida só um pouquinho de tempo e aí depois algo acontece e eu me afasto da vida, não, tá acontecendo algo, né, tá aquele caos, tal, mas eu tô que nem o passarinho, agradecendo o desafio, agradecendo a oportunidade, entendendo que o Senhor está me lapidando, entendendo que o Senhor está me forjando, entendendo que o Senhor está me purificando, entendendo que o Senhor está me ensinando, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor está me levando para um nível mais profundo, um nível de mais confiança nele, de mais temor, um nível de mais, sabe, experimentar a verdadeira paz. É assim, né, que a gente vai conhecer essa verdadeira paz, né? São essas as oportunidades que a gente tem de experimentar a verdadeira paz. Porque, bom, enfim, não é todo mundo que vai ter a paz, sei lá, numa praia paradisíaca. Não, tem gente que tá tão sem paz que nem na praia paradisíaca vai ter a paz. Mas no caso, às vezes as pessoas acham que a praia paradisíaca é que vai trazer a paz. E não é sobre isso a verdadeira paz. É sobre a gente viver todos os nossos dias. Inclusive nos dias de desafio, de dor, e ter a paz de que somos amados, de que somos cuidados, a certeza de que o Senhor está presente, que Ele não abre mão de nós. Amém? Outra coisa que às vezes a gente vai precisar renunciar, ou às vezes não, a gente vai ter que renunciar se a gente não quer ser crente carnal, e a gente quer ser espiritual, e a gente quer crescer verdadeiramente, e a gente quer viver, desenvolver a vida eterna, a gente quer viver a vida eterna hoje, agora, aqui. A gente quer continuar progredindo, a gente quer continuar nos desenvolvendo espiritualmente. A gente vai precisar renunciar às obras da carne. O que é isso? Contendas, brigas, rixinhas que você tem com o outro, acusação, apontamento, julgamento que você tem com o outro, né? É muito fácil a gente olhar para o outro e falar assim, outro, você tá com um defeito aí, você tá com um problema aí, você tá errando aí. E mais difícil é a gente olhar pra gente, né? Jesus fala assim, o que você tá tentando tirar o cisco do olho do irmão? Se você tá com uma tora de madeira no seu olho, olha pro seu olho e tira o seu. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Para de olhar pro irmãozinho, para de julgar o irmãozinho, para de ficar criticando o irmãozinho, para, você não sabe, você não conhece a verdade. Você não conhece o coração dele. Você não conhece. Para de dizer que o que você está fazendo é um zelo pelas coisas do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. O Senhor julga, Ele é um justo juiz. Ele deixa Ele cuidar, entrega para Ele, ora pelo irmãozinho que você acha que está errado. Mas principalmente cuida da tua vida. E eu tô falando aqui comigo também, cuida da sua vida, Fernanda. Você não sabe. Você não sabe se o irmãozinho tá com inveja. Você não sabe se o irmãozinho tá pecando. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Eu não sei. Sabe? A gente tem que ter mais compaixão, porque esse é Jesus. Se nós somos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus, se somos chamados para sermos imitadores de Cristo, se somos chamados para parecermos com Cristo, se somos chamados para amar como Cristo nos ama, a gente precisa ter mais compaixão e menos julgamento. A gente precisa ter mais amor, a gente precisa amar, porque a palavra fala, se você não tiver amor, você vai só fazer barulho. A sua palavra vai ser vazia, você vai estar falando, mas vai estar falando sem autoridade. Por que Jesus impressionava, impactava e tocava e transformava e curava verdadeiramente, e ensinava e era
sabe, eficaz naquilo que ele fazia. Por quê? Ele praticava aquilo que ele falava, ele era aquilo que ele falava, ele é. Então a gente tem que praticar a palavra, a gente tem que ser, né? Jesus, ele foi muito criticado pelos religiosos, porque Jesus, ele se sentava numa mesa com um pecador, porque ele falava, quem é que tá sem pecado? Quem é que nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Você também já pecou, ou você também tá pecando, ou você tá falando, e o seu coração não tá sendo transformado. Eu conheço o seu coração, eu conheço o seu interior, não é o que você fala, não é só aparência, é a sua verdade. A sua palavra, ela só vai ser cheia de vida e verdade, e ela só vai ser íntegra, inteira, se você praticar aquilo que você fala. E sabe, família, não importa o que foi até aqui, o que importa é que você vai começar a fazer a partir de agora. Porque a partir de agora você pode ter esse temor, essa reverência profunda da presença do Senhor. Você pode confessar para Ele o que está de errado, o que você enxerga de errado, porque o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai convencer. É Ele que faz, é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai constranger, assim como Ele me constrangeu nesses últimos dias. Ele vai trazer para você um verdadeiro arrependimento, um coração quebrantado. Você vai ficar chateado de errar, de continuar errando, de não se transformar. Você vai querer, você vai desejar uma mudança, mudar de rota. Você vai desejar viver algo novo, experimentar algo novo, ser alguém novo, porque Jesus, ele nos chama para nascer de novo, para ser uma nova criação, para a gente ter natureza de vida e não de morte. E todas essas obras da carne é natureza de morte, não natureza de vida. Você entende? O Senhor fala assim, ó, pensa nas coisas do alto, nas coisas que são puras, nobres, amáveis, de boa fama. A gente precisa pedir para o Espírito Santo mostrar para nós, nos revelar aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, fazemos, escolhemos, o que não é agradável a Ele, para que Ele possa fazer a gente mudar de rota e viver o plano perfeito que Ele tem para a nossa vida. Isso vai ser vida plena, vida íntegra, integralmente, em todo o tempo, multiplicação de vida, tipo assim, vida, 24 horas por dia, acordou, depois vida, porque Ele é a fonte do temor, Ele é a fonte que vai nos fortalecer, é a fonte que vai nos revelar, Ele é a luz que vai nos revelar, Ele é a fonte de amor que vai nos perdoar, que vai nos encher do amor dEle, Ele vai dizer assim, ó, tá bom, o mundo vai te julgar, o mundo pode te julgar, sabe? Mas eu te amo, eu não desisto de você, eu não vou abandonar você, eu sou misericordioso, eu tenho compaixão e eu vou te ensinar a amar o próximo como eu te amo. Eu vou ensinar você a olhar para o próximo como eu olho para você, com olhos de amor, porque Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos da purificação, nós precisamos dessa restauração, dessa salvação, nós precisamos dessa cura na nossa alma, para que a gente vá retornando à vida, para a nossa natureza de vida, para quem nós, de onde viemos e para onde estamos indo, para quem somos verdadeiramente, para quem nascemos para ser. Amém, família? Então a gente vai precisar renunciar a obras da carne, como eu disse, são julgamentos, são críticas, são contendas, né, brigas, são inveja, facção, divisão, sabe? É sempre a gente olhar para dentro, é a gente olhar pra gente e a gente deixar o Espírito Santo nos mostrar, nos revelar, para que a gente tenha um verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento, ele vai gerar uma transformação. Ele vai fazer com que a gente realmente avance, com que a gente realmente seja uma nova criação, com que a gente realmente viva algo novo, sabe, família? E você não se engane, às vezes essa questão que eu falei pra vocês, né, do catar o cocô, pode ser uma coisa assim,
pequenininha, mas que ela está afetando um montão de outras coisas, um montão de outras áreas, entende? Então que o Espírito Santo abra teus olhos, que ele mostre, que ele revele para você o que não vem dele, o que não é a vontade dele, o que está contrário da vontade dele, o que a gente se moldou, o que você se moldou, porque o Espírito Santo não quer que a gente se molde aos padrões desse mundo, pelo contrário, ele quer que a gente se renove, que a gente renove a nossa mente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. E a gente só vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dele quando a gente tiver essa humildade de se arrepender, de ouvi-lo, essa humildade de viver essa verdadeira transformação para que a gente continue avançando, para que ele continue nos lapidando, para que ele continue fazendo algo belo. Como a gente disse também no nosso último vídeo, o Senhor, ele não para no meio do caminho, ele completa toda a boa obra que ele começa. Amém? A coisa mais importante que o Senhor quer dizer aqui pra gente hoje, família, é que tudo isso que a gente está conversando aqui é realmente amor. É realmente o amor dele. Ele fala como um pai que ama para nós, que a gente deve seguir as instruções dele pro nosso bem, pra gente realmente viver toda a plenitude da vontade dele, porque ele tem um plano maravilhoso, um plano perfeito para nossa vida. Ele tem vida abundante, vida plena, vida eterna para a gente experimentar hoje, aqui, agora, em todo o tempo da nossa vida. A gente precisa abrir o nosso coração para receber instrução, para a gente ter transformação e continuar progredindo junto com ele, de glória em glória para a glória dele. Amém? Vamos começar a leitura do nosso Salmos. Vamos lá. Como eu disse a Lagares aqui de novo, a gente está sendo esmagado, tá? Para dar o melhor perfume, o melhor vinho, o melhor óleo, o melhor azeite. Amém? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela deseja, até desfalece pelos átrios do Senhor, pela presença do Senhor. O meu coração, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou uma casa pra morar. E a andorinha já achou seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. És a minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Da mesma forma, né, que essas instruções, essa lapidação, esse temor, essa humildade, esse arrependimento, essas renúncias nos aproximam do Senhor e a gente conhece mais dele, a gente vive mais, cada vez mais, a totalidade da vontade dele para a nossa vida, o Senhor também nos revela que em meio ao caos, às provações, aos períodos desafiadores da nossa vida, a gente tem uma casa para morar, a gente tem um lugar seguro, a gente tem um colinho, a gente tem os braços de amor do nosso Pai. A gente tem alimento, a gente tem a força dele, a gente tem a luz dele, a gente tem a instrução dele, a gente tem a sabedoria dele, a gente tem o cuidado dele, a proteção. A gente pode se sentir seguro. Sabe, agora há pouco eu estava falando com uma pessoa que estava me dizendo assim, nossa, eu trabalhei por um tempo com uma pessoa que não acreditava em Deus e eu acabei ficando muito ansiosa por causa disso, porque começou a me trazer o quê? Medo, muito medo. E o medo paralisa a gente, porque o medo impede o fluxo da vida. O medo paralisa Deus fazer a gente fluir, fazer a gente prosperar, fazer a gente avançar, fazer a gente romper, fazer a gente crescer. Então, a gente precisa alimentar mais o nosso espírito, estar mais perto de Deus para que a vida vença acima do medo, para que a vida governe a nossa vida e não o medo.
para que a gente não seja paralisado, para que a gente experimente toda a bondade do Senhor, todo o amor do Senhor, toda a compaixão, todo o perdão, tudo que Ele tem para nossa vida, sabe? Para que a gente volte a sonhar, para que a gente viva todos os planos do Senhor, o infinitamente mais do Senhor, para que a gente não pare de progredir, não pare de se desenvolver, não pare de avançar, não pare. Amém? Então, voltando aqui à nossa leitura do Salmos 84, fala o seguinte, ó. Até o pardal achou um lar, até a andorinha achou um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar que é perto do altar do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa. Eles te louvam sem cessar. Eles te apreciam, eles olham para a perfeição. Quem vive junto com o Senhor, quem vive na casa do Senhor, quem é como Davi que fala assim, uma única coisa eu peço e busco todos os dias da minha vida é que eu possa viver todos os dias nos teus atos, na tua presença, na tua casa, para que eu possa contemplar você, para que eu possa apreciar a tua beleza, para que eu possa apreciar a tua bondade, para que eu possa receber o teu amor, para que eu possa me sentir seguro, para que eu possa avançar, para que eu possa ter esperança sobre o meu futuro, para que eu possa crer que o Senhor é bom, para que eu possa olhar com os teus olhos, para que eu possa olhar com bondade para o meu futuro, para mim mesmo, para que eu possa entender o quanto eu sou amado por você, o quanto eu sou desejado por você, o quanto eu sou precioso para você. Entende? A gente precisa passar tempo com o Senhor, para que o Espírito esteja guiando a nossa alma, todo o nosso ser, o nosso corpo, os nossos passos. Então, como são felizes os que habitam na tua casa, eles te louvam sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força. A nossa força vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece quando tudo está um caos, quando tem desafio, quando tem dificuldade, quando tem impossível, quando tem um gigante, quando tem um mar na nossa frente, quando não tem saída, quando a gente precisa de um escape. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos diz, não para de avançar, não para de marchar, confia em mim, eu vou abrir escape, eu tenho um escape preparado, eu vou abrir o mar, eu vou fazer um milagre, eu amo você, eu amo a sua vida, não importa, não é sobre a sua força, é sobre a sua capacidade, sobre o seu poder, é sobre a minha grandeza, apenas confie em mim e siga a minha instrução. Como são felizes os que encontram força em ti, os que são peregrinos de coração, os que têm um coração transformado, né? Que tem um coração aqui, ó, cheio de obras da carne, mas que vivem um caminho de transformação, que vivem um processo, que se arrependem, que se transformam, que são lapidados, que temem o Senhor, que escutam a instrução do Senhor, que não são humildes, arrogantes, corações fechados, não, pelo contrário, têm um coração ensinável. Vamos para o lugar santo, para o Santo dos Santos, onde não há impureza, onde não há mentira, onde não há medo, onde não há falsidade, onde não há dor. Jesus é a verdade, família. Esse mundo, ele é tão confuso que a gente tem tanta dúvida, a gente vacila tanto, né? Porque tudo duvida. Será que é mesmo? Mas o Senhor é santo, Ele é separado, Ele é diferente, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, Ele é a verdade, Ele é a realidade acima de todas as realidades, Ele domina sobre tudo. Como é bom a gente poder ir para esse lugar, tirar as sandálias do pé, porque é um lugar santo. É um lugar santo, é um lugar puro, verdadeiro. Nele nós podemos contar, com Ele nós podemos descansar, nós podemos confiar, porque Ele cuida de nós, porque Ele se importa com você, porque Ele ama você verdadeiramente. O amor dele nunca vai passar, não importa o quão longe você foi dele, ou qualquer desvio que você já viveu da vontade dele, ele continua te amando e te desejando, e desejando se relacionar com você, e desejando falar com você, guiar você, cuidar de você, curar você, lapidar você, instruir, guiar você. Amém? Então, ao passarem pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fonte. O Senhor é a nossa fonte de amor.
As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, até que o nosso coração se purifique. Ouve a minha oração, Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, Deus de Jacó. O Deus de Jacó é aquele que transformou Jacó. Jacó era um trapaceador. Ele estava cheio de obras da carne, né, de mentira, de coisas que não vinham do Espírito, obras da carne. Mas o Senhor teve um encontro com Jacó, um encontro, uma ligação direta com o coração de Jacó. E Jacó viveu uma transformação. O Senhor fez o coração de Jacó se transformar. O caráter dele se transformou. Ele mudou. Ele mudou. Então, olha, Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios. Melhor é um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor um dia na presença do Senhor, nessa presença de amor. Melhor é um dia nesse lugar onde nós temos esse olhar puro, esse olhar cheio de amor, esse olhar misericordioso, essa bondade, essa compaixão do Senhor. Melhor é estar nesse lugar onde podemos confessar a verdade, onde recebemos perdão, onde temos ajuda para que a gente se transforme, para que a gente viva uma conversão, para que a gente se torne uma nova criação, para que a gente morra para o velho, para que a gente conheça algo novo, viva algo novo. E a gente só vai viver algo novo nesse mundo físico, né, palpável aqui, que os nossos olhos podem ver, quando a gente começar a mudar internamente. A prosperidade, ela começa na nossa alma. O Senhor, ele vai... quanto mais a gente está na presença do Senhor, mais ele vai dando essa paz incondicional e essa alegria incondicional da presença dele. E ele vai cuidando do nosso coração, ele vai curando o nosso coração, ele vai alimentando o nosso coração com essa palavra de vida eterna. E ele vai fazendo a gente ser cheio de vida. E ele vai guiando os nossos passos, guiando os nossos caminhos, e ele vai fazendo a gente crescer, prosperar, progredir, de glória em glória, e tudo para a glória dele, tudo para o propósito que ele tem com a nossa vida. Então, o salmista aqui vai falar, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar em tendas com os impiedosos que estão desligados do Senhor, que não vivem na presença do Senhor, que têm um coração fechado, o orgulhoso, arrogante. É melhor ficar perto do Senhor. Até Davi, né, uma vez, falou para o Senhor assim, Senhor, eu prefiro que você faça justiça na minha vida, porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor tem perdão, o Senhor tem compaixão, o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, o Senhor tem graça, o Senhor tem favor, o Senhor tem amor, um amor incondicional, um amor que não passa, um amor que não oscila, um amor que não volta atrás, um amor que não muda. O mundo, o molde do mundo é maldoso. É crítica, é julgadora, é sem piedade, é intolerante, é impaciente. Só que o Espírito Santo de Deus não é assim. Ele compreende a nossa história, as nossas dores, as nossas quedas, os nossos desvios. Ele compreende os nossos medos, ele compreende. E ele é louco, apaixonado e desejoso por nos ajudar, por nos fortalecer, nos capacitar, sabe? Nos guiar. Essa é a vontade dele. Nós nascemos para viver isso. Nós nascemos para viver nesses braços de amor. Nós nascemos para pertencer a ele, para sermos dele e ele nosso. Para vivermos com ele todos os nossos dias.
Amém? Amém. O Senhor, Deus, Ele é sol, Ele é luz, Ele é o nosso escudo. O Senhor, Ele concede favor. O Senhor, Ele concede honra. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha só, medita sobre essa palavra aqui, ó, que eu não sei qual que é a passagem, mas ela fala mais ou menos assim. Se Deus, Ele deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho, Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para morrer no seu e no meu lugar. Por quê? Que Ele não nos daria todas as outras coisas. Por quê? Que Ele não acrescentaria todas as outras coisas com bondade, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele é gentil, porque Ele dá com alegria, porque se até nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará para quem pede o Espírito Santo. Ele dá com um bom grado, dá com alegria, dá com bondade. E junto com Ele, todas as coisas que não só que necessitamos, mas que o nosso coração deseja, os desejos que Ele colocou no nosso coração. Não só os desejos que Ele colocou no nosso coração, mas infinitamente mais do que tudo que podemos pedir, pensar, imaginar, desejar, sonhar. O Senhor tem um infinitamente mais para você. Você crê nisso? Digita aqui. Eu creio que o Senhor tem infinitamente mais para mim, para minha vida. Eu creio que os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Eu vou viver cada uma das linhas, cada uma das palavras escritas pelo Senhor no livro da vida. Os meus dias vão ser multiplicados. Eu vou meditar na palavra do Senhor de noite. Eu vou ser guiada pelo Senhor. O meu coração é como um rio guiado e dirigido pelo Senhor. Ele me dirige por onde Ele quiser. Eu sou bem-sucedido em tudo que eu faço para a glória de Deus. O Senhor me dá a paz que excede todo o entendimento. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Amém? Para finalizar, o salmista termina dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz quem confia em Ti. Como eu disse em algum tempo por aqui, hoje, nós estamos matriculados numa escola da fé. Isso significa que cada dia mais, em cada oportunidade que o nosso Pai dá pra gente, mesmo em meio a desafios e dores e processos difíceis que a gente pode viver, cada dia mais a gente tem a oportunidade de confiar que o Senhor te ama. Confia que o Senhor não abre mão de você. Confia que o Senhor é bom. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele ama você. Ele quer te dar um bom futuro. Ele quer te fazer prosperar, progredir. Ele quer te dar o futuro que você deseja, que você espera. Você crê nisso? Lembra que o maior propósito do Senhor é encontrar em você o amor perene, um espírito calmo, manso, tranquilo. Lembra que Jesus, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar. Amém? Família, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Comenta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou aqui nesse vídeo, no dia de hoje. E também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Lembra que nós nascemos para sermos abençoadores, transbordadores. Nós nascemos para dar com generosidade. Lembra que o generoso, ele prospera. Não dê só daquilo que te sobra, dê daquilo que te custa. Às vezes vai te custar, às vezes você vai ficar um pouco envergonhado, ou às vezes você vai, sei lá, vai ter que sair um pouco da preguicinha, né, de apertar aí no aviãozinho, encaminhar para alguém, vai ter que fazer um esforcinho.
É um esforcinho, às vezes apertar um like, às vezes compartilhar, às vezes é um esforcinho, às vezes a gente tem que ser maior que o nosso ego, às vezes maior que a nossa vergonha, às vezes maior do que, não sei, do que a nossa preguiça, a nossa própria vontade. Faça com alegria, se você entende que esse é um princípio do Senhor. Se você entende que nós nascemos para submeter a nossa mente e o nosso corpo ao governo do Senhor, ao governo do Rei do Reino, ao governo do céu. Amém? É isso, família. Um beijo no seu coração, um abraço apertado, com muito carinho. Muito obrigada pela sua vida, pela sua presença. Muito obrigada por ficar até aqui agora comigo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!